Cláudia Sheinbaum, de 61 anos, teve a maioria dos votos, será a primeira mulher a presidir o México. Sheinbaum é herdeira política de Andrés Manuel López Obrador e disse que pretende dar andamento às propostas do mentor. Agora, às 5h44, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Para mais informações, jovempan.com.br. E o presidente da República parabenizou a presidente eleita e comemorou o fato de uma mulher comandar o México. Lula também disse que vai viajar para o país ainda neste ano para melhorar e aumentar os fluxos comerciais. Vamos acompanhar. Eu pretendo viajar ao México esse ano. Eu pretendo fazer uma visita de agradecimento ao López Obrador pelo carinho que ele teve comigo quando eu não era presidente ainda e também pela possibilidade que o Brasil quer ter de aumentar muito o comércio com o México. E aí, seu Gustavo Segré, como é que você entende que essa transição possa alterar ou não alguma coisa, principalmente na relação com o Brasil, diante de uma herdeira política de López Obrador no México? Eu espero que seja uma herdeira política, um pós-eleitoral, como já aconteceu por aqui, que isso deu um problema que deu. Tomara que o México não termine como o Brasil quando colocaram um poste na época. O México tem, na característica econômica, claro, um governo mais à esquerda e um centro-esquerda. O Manuel López Obrador, o conhecido AMLO, fez um trabalho muito bom em termos de atacar a pobreza, melhoraram os índices de pessoas que deixaram a pobreza, mas com um dado que talvez sirva como um exemplo para o Brasil, que é a procura do superávit fiscal, ou do equilíbrio fiscal, pelo menos. Com uma questão: é irrelevante o comércio do México para o Brasil, ou ao contrário, o comércio para o México do Brasil. Por quê? Porque o México passou a ser, de novo, o primeiro fornecedor dos Estados Unidos, era a China. E deixou de ser isso. Por que isso? Por uma proposta, uma estratégia muito bem feita do governo mexicano de colocar as maquilas. São empresas maquiladoras que entram insumos, não cobram impostos, não tem arrecadação aí, esse apetite arrecadatório que o governo brasileiro tem, e a partir daí podem migrar esses produtos para o mercado americano. Conseguiram desbancar a China e o superávit é de mais de 150 bilhões de dólares por ano, somente do mercado americano. Então, olha como uma metodologia que diminui a taxação, que não tem cobrança de impostos, favorece o governo ao ponto de que, junto com outras questões, permitiu a reeleição da candidata do oficialismo. O que você acha, Piperno? Eu acho que é um ótimo resultado aí para um partido de esquerda. E veja, foi o primeiro governo de esquerda da história do México, né? E assim, o México, e tem algumas vocações que são muito diferentes das nossas, e o Brasil tem muito a aprender com o México, especialmente o empresariado brasileiro. O México tem uma vocação de se abrir muito mais para o mundo. Parte do que diz que o Segré falou está relacionado ao fato de que tem tratado de livre mercado com os Estados Unidos e Canadá e tal. Então ele atrai por oferecer melhores condições, custos menores, inclusive de mão de obra, empresas, principalmente americanas. E agora ele se beneficia ainda de um outro movimento. Muitas empresas americanas que tinham ido para a Ásia 1-2 décadas atrás, voltam aqui para o nosso continente, mas não retornam aos Estados Unidos, vão para o México, onde podem produzir mais barato e muito mais perto. Isso é um outro movimento econômico que tem chamado muita atenção de analistas aí nos últimos tempos. Mas, de fato, esse governo mexicano, ele tem algumas peculiaridades. O Antônio Manuel López Obrador, ele fez um governo que, durante a questão da pandemia, por exemplo, ele foi muito criticado. Por quê? Porque ele tinha, no início foi até chamado de negacionista e tal, porque tinha algumas ações, algumas políticas mais identificadas, por exemplo, com o presidente Trump, do que aquelas que a esquerda propriamente defendia. Mas o fato é que a pobreza caiu, a balança comercial do país está exuberante, o México sempre exportou, sempre teve um volume de comércio exterior imensamente maior que o do Brasil, e essa diferença ela vai se ampliando e fica como, talvez,
a única rusga nesse período López Obrador, o fato também de que ele não conseguiu debelar a ação dos cartéis das drogas. Exatamente, isso que eu ia trazer agora, que um dos desafios, né, ou mais de um dos desafios de Cláudia Sheinbaum é lidar com cartéis das drogas e a violência que eles provocam e também com as polêmicas, Zé Maria, que envolvem aquela proposta do López Obrador de colocar os ministros da Suprema Corte mexicana a partir do voto. E também a parte migratória ali para os Estados Unidos é uma problemática muito grande, né? O México ele é muito alinhado com os Estados Unidos e se transformou no parque industrial dos Estados Unidos. E isso foi muito importante para o México. A ideia dos americanos era reter ali no México trabalhadores para evitar que eles fossem para os Estados Unidos. E o México ganhou muito, se industrializou. Hoje, como o Piperno falou, tem uma visão internacional muito grande e é a grande contenção. Donald Trump ele foi o primeiro presidente que viu que existia Made in China até na bandeira norte-americana. Quem vai lá, recebe de presente uma bandeira, vê no cantinho lá que a bandeira norte-americana dada de presente, ela é fabricada na China. E o México veio exatamente para quebrar essa lógica e desempenha esse papel. Além disso, tem, evidentemente, entre os produtos exportados para os americanos está a droga. É um forte fornecedor para o mercado norte-americano, que é um grande mercado e que todos os bandidos do mundo cobiçam, o mercado norte-americano. E o México, ali, aquela proximidade e tal, é que acaba sendo o anteparo. Mas fora disso tudo, Evandro, tem um grande debate. Eu vi a felicidade explícita do presidente Lula e de alguns ministros que estavam no Palácio do Planalto hoje, exatamente sobre essa eleição, sob o ponto de vista ideológico. De repente, o mundo está, de novo, criando duas correntes. E aí, eu nunca vi isso, né? De torcer ideologicamente e comemorar, não, é de esquerda, mas os mexicanos que escolheram, né? Não há essa tendência mundial, como eles dizem, de quebrar a democracia. Lula falou, inclusive, manutenção da democracia. Olha, não faz sentido isso, não há esse tipo de preocupação, principalmente para o Brasil preocupar com a democracia no México. Fala, Nelsinho, arremate. Bom, muito rapidamente, 2 pontos só. Primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma de que onde tiver no mundo inteiro alguém ganhando uma eleição e que tenha minimamente uma simpatia do presidente Lula, que ele irá viajar e para cumprimentar pessoalmente lá no outro país o vitorioso, enfim, não vai deixar de ser uma oportunidade para uma viagem do presidente Lula, que tem viajado tanto nesse governo. E segundo, o fato de ter a primeira mulher presidente no México, né? E essa é uma outra tendência, acho que até uma tendência mais importante do que a gente vê se é de esquerda ou de direita, que é uma maior participação das mulheres na política e é uma mensagem importante até para os eleitores ou para as eleitoras aqui no Brasil, porque aqui, apesar da gente ter maioria de mulheres votando, são muito mais mulheres eleitoras do que homens eleitores, a gente tem um número baixíssimo de eleitas. Ou seja, os números na política aqui no Brasil mostram que as mulheres votam em homens. Então, a gente tem uma baixíssima representatividade feminina no Congresso Nacional e nas prefeituras também, talvez aí uma dica para esse ano eleitoral de 2024 nas câmaras municipais e nas prefeituras. Encerra esse debate trazendo aqui uma parte da fala de Cláudia, né, da nova presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum. Não chego sozinha, chegamos todas com as nossas heroínas que nos deram a pátria, nossas ancestrais, nossas mães, nossas filhas e nossas netas.